Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar de uma das santas mais queridas, uma santa muito famosa, muito querida por muitos e querida pelos 3 participantes aqui desse podcast, que hoje vamos falar de Santa Teresinha de Menino Jesus. E para falar sobre esta grande santa, aqui comigo, minha irmã Bruna. Nós vamos falar sobre uma doutora da igreja que aos 15 anos de idade não sabia pentear o próprio cabelo. E também para falar sobre Santa Teresinha, conosco aqui, Pedro. Eu quero corrigir o José do equívoco que ele cometeu. Não são 3 pessoas, são 4. Vocês vão ouvir a Sofia Teresa bastante durante esse episódio. Então tem aí uma participação especial. Então a gente avisa. Em outubro, a participação Kids. Que na medida do possível a gente vai tentar, né, não ter tantos barulhos assim, mas de vez em quando vamos ter umas participações aí da Sofia. Tá? Então é isso, pega seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Tá bom, então vamos falar, né, de Santa Teresinha. Eu acho que assim como o próprio História de uma Alma faz isso, eu acho que é como um pequeno prólogo, não tem como a gente falar de Santa Teresinha se a gente não fizer uma pequena citação, né, aos pais dela, afinal, né, São Luís e Santa Zélia Martã. Porque não é sempre que a gente tem uma família de santos, né? É até interessante, porque é um caso que, além da Sagrada Família, é um dos poucos casos que nós temos outra família que a gente pode se inspirar como modelo de família. Né? Que os pais, e daí nesse caso pelo menos uma das filhas, é santificada. E eu percebo outra coisa, né? Que eu percebi assim, quando eu comecei a ler, depois eu posso até contar um pouco como foi, mas eu comecei a ler História de uma Alma, eu percebi uma coisa, que de tantos santos por aí que a gente às vezes vê uma história de conversão super linda e etc, que, sei lá, viveu nas maiores debandagens da vida, Santa Teresinha desde o início. No começo, quando eu comecei a ler, até pensei, mas é fácil, né, ser santo, né? Olha de quem que ela é filha, né? Né? Depois eu dou o mérito pra ela, realmente. Então, assim, né, a gente tem a curiosidade, né, que tanto São Luís quanto Santa Zélia, eles aspiraram uma vida religiosa no primeiro, né, momento. São Luís, ele aprendeu, né, a religioaria, ele era um homem metódico, assim, que era mais solitário, então pensou se apresentou como postulante no mosteiro, de mosteiro de São Bernardo. E ele foi recusado porque ele não sabia latim. É o principal motivo, né? Hoje em dia, né? E assim, e ele basicamente, ele era muito dele, assim, muito solitário, então diz que ele viveu por um tempo, assim, por 8 anos, uma vida quase que monástica, assim mesmo, né? O trabalho, oração, leitura, gostava de pescar, tudo. E a Zélia, né, era de família Zélia Kim, né, o sobrenome de solteiro dela, da família dela, né? Era de origem rural e o pai dela foi militar, tudo, então, algumas coisas, né? Ela foi criada por um pai bem autoritário e uma mãe que não dava muita afeição para ela, mas ela vai transformar tudo isso, né? Ela também tenta para a vida religiosa, pensa a vida religiosa, mas ela também é recusada. Ela pede para entrar nas feiras, admissão entre as feiras do hospital de Alençon, e daí depois ela é recusada, né? Não se fala exatamente por quê, né? Talvez eu nunca li mais detalhes sobre a vida deles em si, né? Talvez na vida deles em si tenha mais detalhes de por que ela foi recusada. Mas ela é recusada e daí ela abre uma loja, né? E ela começa a trabalhar ali. Então, os dois, né? Uma loja de bordado, né? Isso, acho que era isso, de bordado, né? E então os dois excluídos da vida religiosa, e eles vão encontrar quando ele estava com 35 anos e ela com 27, né? E daí eles acabam se encontrando, né, casualmente, um curto noivado e se casam já. Assim, gente, quando fala 1858. curto noivado, assim, eles se conhecem, eles estão atravessando uma ponte, uma coisa assim, sabe? Tipo, meio que um passa do lado do outro
E a mãe dele que dá uma aí de cupido pra eles realmente se conhecerem. Porque a mãe dele conhece ela. E o curto noivado, em 3 meses eles estão casados. Não recomendamos. No caso, né, então a Teresa, né, Maria Francisca Teresa Martin, nasce então no dia 2 de janeiro de 1873, né, a mais nova, né, de 9 filhas. Então, na verdade, foram 2 meninos e 2 meninas que faleceram, né? Alguns já faleceram bem novinhos, assim, praticamente maturos, e daí teve uma que morreu com 5 anos de idade, a Helena. E daí eles têm as 5 filhas que chegam à idade adulta, né? Das quais, de todos esses filhos, né? Terezinha, né? Teresa é a mais nova. Então ela nasce no dia 2 de janeiro e dia 4 de janeiro ela é batizada. Só uma curiosidade, todas as irmãs dela se chamavam Maria, tá, gente? Eu O tô vendo primeiro qual nome que é era a Maria. Maria. Eu tô vendo aqui qual que é a Maria aqui, que é a madrinha dela. É a Paulina, não é? Não é a Paulina, que depois ela Que ela adota como passa mãe a chamar de depois? mãe? Isso. Tô Eu não chutando tenho agora, na memória eu certeza. não lembro. Vamos dar uma olhada Eu aqui. não tenho certeza. Tá. Mas tá, e daí eles, nesse primeiro momento, nesses primeiros anos de vida de Terezinha, eles moram na cidade de Alençon, né? Tá, E... me corrigindo aqui, José. Sim. A que foi madrinha dela não é a Paulina, é a irmã mais velha, que daí era a única que era chamada de Maria, que é a Maria Odília, se seria a tradução para português, né? Eu não Isso, vou isso. arriscar É falar porque em a mais francês. velha... porque é isso, que a mais velha é a chamada, né? Uhum. Então, então daí... e assim, então Santa Teresinha ela vai mostrando já desde o início da vida uma maturidade espiritual muito grande, né? Então, conforme ela escreve na própria História de uma Alma, já com 2 anos de idade, ela já começa a pensar e dizer que ela ter certeza que ela queria ser religiosa, né? Já com 2 anos de idade, né? Ela fala, né, que quando ela entendeu que era religiosa, ela quis ser religiosa, e quando ela entendeu que era ser uma carmelita, ela decidiu que ela queria ser carmelita. A gente pode ver aí uma menina bem opiniosa, né? Na verdade, até isso vai contrapor um pouco ali da ideia da época. Pô, pensa só, ela tá ali na época, claro que ela não viveu no Brasil, né? Mas ela viveu ali na época que o Brasil ainda era uma monarquia. Onde já se viu uma mulher pensar tanto, né? Já sei, Onde já se viu uma mulher ter tanta decisão? Tanta livre escolha, né? Se um dia vocês forem ler a História de uma Alma, a autobiografia dela, vocês vão ver que ela se ela bota negócio na cabeça, é difícil tirar, né? Ela era bem decidida, né, realmente. E é um prodígio espiritual, né? A gente vai ver essa Terezinha é um dos casos que a gente vê de que é uma criança um prodígio já, realmente. Porque daí, assim, não é só porque, assim, tipo, tem muita criança que fala, quer ser padre, quer ser... Mas é que a gente vê a questão de maturidade que ela relata, que é relatado isso, né? E já pegando durante a infância, a gente vai ver um outro problema, que é a questão dos escrúpulos que ela possui. Mas isso é mais pra frente, os escrúpulos. É na infância, né? Na infância, mas a gente tá na primeira infância. É que o Pedro tá se inspirando nela, não seguindo uma linha... Não, é. Tá avançando, vai voltar. Vocês um dia lerem, meu Deus. Então, assim, já com esses 2 anos ela tem ali, né, ela já começa a dizer que ela é religiosa, já nessa primeira infância, né, então que ela vai, né, que ela diz, né, que desde a idade de 3 anos ela começou a não recusar nada que o bom Deus pedisse a ela, né. Mas ainda já nessa primeira infância tem essa questão um pouco dessa... É um escrúpulo, mas não é um escrúpulo, mas ela tem já muito, porque ela fala que a mãe dela contava essas histórias, né, de que ela já desde pequenininha, o Pedro não tá errado de contar isso daí, porque desde pequenininha, se ela fazia alguma coisa de errada, ela fazia questão, tipo, que ela falava que não, eu tenho que falar pro meu pai, porque eu tenho que pedir desculpa, tudo. Então, já desde cedo, assim, ela tinha uma consciência muito grande, assim, do que era certo, do que era errado. E daí, aos 4 anos, a mãe dela, quando ela tá com 4 anos, a mãe dela falece.
Antes disso, achei legal, interessante como ela tinha consciência, ela tá nessa aflição da Dani, e daí a Paulina pega, né, um copo grande, né, assim, um copo representando o pai delas, né, e o dedal, porque a Santa Teresinha tava se sentindo tão pequena, e daí Paulina, né, enche os dois de água, né, o copo e o dedal, e pergunta assim, qual que tá mais cheio? E daí, Teresinha fala, não, os dois estão cheios igual. E daí, Paulina explica que para Deus não importa, o que importa é estar cheio de Deus. Não pouco importa o quão grande possa parecer que você é, não. O que importa é estar cheio de Deus. E daí complementa com essa reflexão sobre a questão das flores. Pode falar aí, Pedro. Pois é, daí ela complementa o quê? Que no jardim de Deus, tá? É importante saber isso, por quê? Então tem copos diferentes, né? Deus não fez todo mundo exatamente igual. No jardim de Deus há diferentes flores. Cada flor uma mais bela que a outra. E ali ela entra num tema um pouco complicado ali, mas tem as flores preferidas, né? Aquele que Deus vai cuidar mais. Só que todas são amadas por ele. Que daí eu acho que até a gente colocando um ponto, não é que Deus cuida mais, mas talvez seja a pessoa que se deixa ser cuidada mais por Deus. Né? Então vamos dizer assim, os grandes santos, né? Vamos comparar. Existem santos que são muito mais extraordinários, né? E tem os santos do ordinário, do dia a dia. Né? Quantos santos existem? Né? Quantos santos existem? Eu acho que até ela cita mesmo esse que Deus cuida mais, porque assim, acho que também não é que talvez Deus cuida mais, mas Deus às vezes escolhe algumas pessoas para acumular com mais dons aquela pessoa, né? Sim. A gente vê, né? Então, por exemplo, um grande exemplo que a gente fez já podcast aqui é São Padre Pio, né? Que tem dons extraordinários desde o princípio do iniciozinho da vida dele já, sabe? Dons dados por Deus. Mas aí vem a explicação da de Santa Teresinha. Ele era devoto de Santa Teresinha. E que ela explica, ele explica... a Santa Teresinha explica, né, essa questão de por que alguns têm mais dons, né? Porque daí é a forma de você perceber, né? Porque é o que ela fala que, tipo assim, não conseguiríamos perceber a beleza da rosa se só existissem rosas. Exato. Então é preciso que existam as ervas, é preciso que existam outras flores, é preciso que exista tudo, porque é toda essa composição que transmite. Quê? E é interessante que ela não se sente uma rosa. Não, ela se sente pequena. E daí vem toda essa ideia de que a gente vai trabalhando um pouco, mas que depois a gente vai fazer uma reflexão mais profunda, especialmente isso, mas é toda essa ideia da pequena via, porque toda essa ideia da pequena via vem por causa disso, dela nunca sempre ela se sentir pequena, ela nunca se sentir capaz de fazer grandes coisas, né? Então ela via, por exemplo, o pai dela passando grandes sofrimentos, ela falava assim, pô, eu não consigo viver esse sacrifício, por exemplo, que o meu pai vive, eu não consigo viver sacrifícios que as minhas irmãs vivem, sabe? E então ela sempre olhava assim, mas porque daí ela pensava isso, tá, mas então como que eu vou ser uma grande santa se eu não consigo fazer grandes coisas? Se eu não consigo fazer coisas extraordinárias, se até pelo meu jeito de ser eu não consigo, né, sofrer grandes coisas, mas aí tudo que eu faço, todas essas pequenas coisas, ela vai percebendo que ela pode viver essa santidade nessas pequenas coisas que ela vai vivendo, né? Então daí depois, assim, né, ela tem também, ela vai tendo, né, ela tem, né, a primeira confissão dela, que ela já conta que ela demonstra uma grande maturidade quando ela vai para a primeira confissão dela, ainda ali por volta de 7 anos, que ela vai ali, e que ela também vai tendo, né, essa ideia dessa educação, tanto ao mesmo tempo afetuosa, quanto firme, né, recebida pelo pai dela, que ela vai agradecendo muito e ela vai percebendo que vai formando ela. Que uma da história que eu acho muito legal é daquela porque o pai dela chamava ela de princesa, né, e ela chamava ele de rei, mas tem aquele episódio em que ela fica meio emburrada e se recusa a ir abraçar ele, né, e que ele, numa boa educação, ele não quer abraçar, então eu não vou te abraçar, sabe? E daí ela cai a culpa já imediatamente, né? E ela cai, né? Ela já percebe, assim, como ela tinha tratado mal o pai dela e vai imediatamente pedir desculpa, né? Então isso vai perceber que ele é muito afetuoso, mas firme também com ela.
Não, e daí é um negócio, até falando de educação, como é importante, assim, tipo, você respeitar sempre que a criança não é obrigada sempre a abraçar, tem que respeitar um pouco isso, mas também, tipo, então também não vou ser carinhoso contigo se você não, sabe? Porque tu vai colocando limites de como que a criança pode se comportar. Tá bom, então, pra gente seguir, né, um pouquinho, a gente vai fazendo um pouco de reflexão, um pouco cronologia da vida, né, dela, mas a partir dos 8 anos de idade ela é matriculada na Abadia das Beneditinas, né, como semi-interna, e daí, em 2 de outubro de 1972, ela tá com 9 anos, a Paulina, ela decide entrar no Carmelo de Lisieux, né, ela entra no Carmelo de Lisieux. A Paulina, mas a mais velha já tinha entrado, né? Eu acho que a mais velha entra depois, né? Deixa eu ver. Depois a Paulina? Não, é que eu não lembrava se elas entraram por idade ou se... Não, ela entra depois, ela não entrou, né? Ela entrou depois. Né? Então, em 1882, a primeira que entra é a Paulina. Né? A Paulina é a primeira que entra. Né? E nesse momento em que ela entra ali, é quando começa a aparecer os primeiros sinais da doença de Terezinha, né? Sim. Ela começa a ter muitas dores de cabeça, insônia, começa a ter várias erupções na pele, né? Então ela começa a ficar muito mal, né? Depois ela começa, isso começa em dezembro de 82, e daí em março, né, na Páscoa, é quando ela realmente cai mal, bem mal, né? Com tremores, alucinações, né? E que ela vai passar ali alguns meses doente, sem conseguirem encontrar, saber exatamente o que estava acontecendo com ela, de não conseguiam encontrar nenhuma cura. No século XIX era bem comum não conseguir entender o que estava acontecendo. E nesse meio tempo, né, porque daí em outubro de 82, a Paulina entra, daí em abril, 6 de abril de 83, ela toma o hábito de fato, né? Então ela professa de fato, né? A Paulina, como irmã Inês de Jesus. E daí, essa questão da doença de Terezinha é uma coisa muito importante, porque o Pedro citou aquele fato de Santa Terezinha ela não ter aquela conversão, assim, ela foi uma madura espiritualmente, mas ela não precisou, ela já foi preservada de Deus de uma forma que ela não precisou ter aquela primeira conversão, né? Aquela primeira conversão de precisar abandonar os pecados mortais, né? Porque ela já tinha essa intimidade com Deus desde cedo, mas ela precisa passar por uma segunda conversão, que todos precisam passar, que é essa de uma conversão de amor, em que se passa por uma conversão de confiança, que se dá a partir dessa doença, né? Deus se utiliza dessa Terezinha para gerar essa conversão nela. Essa história é muito mais interessante, né? Porque aí tá uma santa que ela consegue, que não precisaram ter realmente uma baita conversão, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a pessoa nunca vai ter um momento de conversão. Mesmo, sabe quando, tipo, a pessoa que é criada na igreja, mas eu fui criado na igreja, né? Mas eu lembro do momento que eu realmente percebi a fé, né? É que é um momento de decisão, né? Porque mais que assim, Santa Terezinha, ela, no caso, ela tinha toda uma maturidade, ela já tinha uma compreensão melhor do que nós quando éramos crianças, né? Mas assim como nós, em algum momento ela teve que tomar uma decisão. Daí essa que é uma outra conversão que a gente faz. São 2 momentos, porque vai ter esse, depois vai ter um outro momento mais pra frente pra ela, que ela quando ela fala que vai ter a completa conversão dela. Mas tem esse primeiro momento, né? E que e daí vem até um título de Nossa Senhora associado a esse momento. Acho que até a gente citou naquele programa sobre os títulos de Nossa Senhora, né? Sim. Eu tenho que admitir que eu tenho medo da imagem da Nossa Senhora do Sorriso. Não é a da Nossa Senhora do Sorriso mesmo que você tem medo, meu amor. É de uma imagem que o pessoal fez de Nossa Senhora de Fátima, metendo um sorriso meio que de coringa, tá ligado? Aí não é essa aí, Nossa Senhora coringando, não é normal. Não, tem uma imagem bem feia. Que manipularam uma imagem no Photoshop, é muito bizarro. Porque um sorriso de coringa só, um sorriso, porque ela vê, né, então a imagem sorrir, e que daí ela
ela é curada, né? A partir desse momento, né? Ela vê Nossa Senhora sorrindo para ela, a imagem sorrindo, e daí ela é curada. E eu sei que ali, nesse momento também, ela vence diversos escrúpulos que ela tinha. Ou seja, foi tanto uma cura física, Quanto espiritual. tanto espiritual e, o pessoal não fala, mas psiquiátrica também, né? Psiquiátrica, porque escrúpulos é uma questão psiquiátrica. Também. Essa questão dos escrúpulos é importante porque ela chega a um momento a se culpar, meio como se tivesse cometido um pecado grave contra Deus por ter se sentido bonito usando uma fita no cabelo. Pra quem não sabe, escrúpulo é de forma bem esdrúxula, né? O escrúpulo é o medo da pessoa, tá? Pecar, só que não é o medo, vamos dizer, saudável, né? É o medo em que a pessoa, qualquer coisa, eu tô pecando, sou uma pessoa horrível. É uma paranoia. Tanto que o escrúpulo é algo que é causado pelo toque. É uma pessoa que ela tem manias. Então o escrúpulo, a maior parte dos escrupulosos, eles vão sofrer de toque. Hoje eu tava vendo até no site do Catequista, eles trabalham um pouco isso. Uhum. Eles trabalham até a ideia de que muito provável, tá? Não dá para ter certeza, mas muito provável, Santa Teresinha, nessa fase da vida, ela sofria com alguma doença psiquiátrica. Talvez tenha mantido isso por tempo ainda, né? Mas talvez uma depressão, uma ansiedade, assim, um transtorno, ansiedade, né? Porque é importante colocar assim, tá? Quando a gente tá falando de questão psiquiátrica, o pessoal acha que é necessariamente uma pessoa que está maluca, está fora de si, maluca. Não é isso, né? Então, por exemplo, o toque que eu comentei, né? O toque é um transtorno que é tratado pela psiquiatria. Não é uma doença, é um transtorno mental. Mas faz com que atrapalhe a vida da pessoa, né? Então, o escrúpulo religioso, ele vai atrapalhar a vida da pessoa. Existem escrúpulos que não são religiosos. Por exemplo, a mania de limpeza. Exato. E Santa Teresinha, ela sofria de escrúpulos, né? Para ela, a gente, até no começo do livro, a gente se atrapalha um pouco em perceber o que é escrúpulo e o que é santidade. Né? É um desafio, na verdade. Sim, sim. Um desafio para todos nós. Eu acho que assim, é claro que é muito difícil a gente falar, né? Porque de diagnóstico a gente tá vendo sobre a vida e é sempre complicado. E primeiro que nenhum de nós somos profissionais, segundo que a gente tá vendo relatos ali, né? Mas pode ter. Mas por um lado você percebe assim que talvez não tenha sido à toa o fato dela ficar doente justamente logo depois que a Paulina, que ela tinha adotado como segunda mãe, vai entrar no Carmelo. Apesar da felicidade dela pela harmonia, ela fala que ela sentia isso de que ela ia ser abandonada, né? Ela não ia ter mais junto dela a segunda mãe. Ela já era órfã de mãe, e daí aquela que ela tinha elegido como segunda mãe vai entrar no Carmelo, né? E eu acho que é providencial de Deus a cura dela vir justamente através de Nossa Senhora. Mas é interessante também como ela vai contar que o fato dela contar isso depois se torna um tormento para ela, porque a Celina pergunta se ela podia, a Celina, né, pergunta porque elas tinham contatos com o Carmelo, né, e as carmelitas perguntam depois para ela, né, e querem detalhes, só que a única coisa que ela conseguia dizer é que Nossa Senhora sorriu para ela, e daí muitos tratavam até como se fosse uma mentira, uma imaginação de criança, sabe? Né? Porque ela não tinha visto uma coisa extraordinária, ela simplesmente viu a imagem sorrir. E aí, novamente, né? Vamos lá, por exemplo, se a gente for pegar a história do Padre Pio, né? São Padre Pio. O irmão falou que São Padre Pio saiu voando. Normal, né? A gente pega a história de Santa Teresinha, que só mais pro final da biografia dela, tu vê realmente uma questão mais sobrenatural, né? Uma questão ali que pega a conversa que ela tem com outras pessoas e tal, né? Com algumas almas de irmãs, mas isso deixa pro final. Na verdade, daí chega lá e ela vê a imagem sorrindo. Não era do feitio dela viver coisas, vamos dizer, que sejam até sobrenaturais, né? Fala sobrenatural no ponto de que não vamos dizer, do mundo material, né?
Então, isso quando acontece isso, ela tá com 10 anos, né? E daí depois, no ano seguinte, com 11 anos, ela vai fazer a primeira comunhão dela, né? E também é o ano em que a irmã Inês de Jesus, né? A Paulina, agora a irmã Inês de Jesus, faz a profissão no Carmelo também, né? E essa no retiro preparatório tem até tipo quando ela cita o que a Bruna comentou na abertura, né? De não saber arrumar o próprio cabelo, né? Eu lembro que quando eu li a história de uma alma, quando eu cheguei na parte da primeira comunhão dela, eu me senti um lixo. Porque eu não dei, assim, eu cresci na igreja, né? Vivi, Valorizou, mas não valorizei, sabia que era importante. Mas minha grande preocupação da comunhão é que não colhe no céu da boca. Eu tinha medo de derrubar, então eu tinha pelo menos o medo. E daí me vem com a reflexão de uma menina, não lembro quantos anos ela tinha, né? 11 anos. 11 anos. Uma menina, eu tinha minha idade quando eu comunguei também, né? Pela primeira vez. Por aí, eu acho. E a minha grande preocupação era essa, e ela fazendo toda uma reflexão sobre Jesus, né? E eu, tipo, meu Deus do céu. Eu queria refazer minha primeira comunhão, pode? Você pode viver como sempre fosse a primeira. Você pode viver como sendo a primeira e a última comunhão sempre. Eu ia falar isso. Nossa, que bonito. Coisa de coach. Não. É coisa de coach. Não é coach porque ele não tá falando que pra tu comprar o curso dele por R$49,90. R$49,90. Não, tá em promoção. Tá em promoção. Tá em promoção o e-book tá mais por barato. R$10. Não, obrigado. Então, assim, gente, Então, assim, daí então ela faz, né, a primeira comunhão, então ela tem essa preparação espiritual, né, e realmente ela demonstra tudo isso, né, e daí depois já também, um ano depois ela recebe a crisma, né, que ela vai, não, no mesmo ano, logo depois ela recebe a crisma, ela faz a primeira comunhão em maio, em junho ainda, com 11 anos também, ela faz a crisma, ela recebe o crisma. Um minuto de silêncio para minha filha que tá gritando por nada. Mas tá ardendo o dente. Tomou muita tangerina, comeu muita tangerina, deve estar ardendo o dente. Porque a tangerina super machuca o dente. Meu machuca. Se eu comer muito, começa a doer o dente. Tá, e daí depois, com 12 anos, é que realmente vai começar aquela crise de escrúpulos dela, que vai durar 1 ano e meio, basicamente, né? Que é durante quando ela vai fazer o retiro preparatório de renovação, né? Não. E, na verdade, né? Tá, mas peraí, eu me perdi um pouco na história, porque é uma coisa que eu nunca entendi muito no livro, tá? É fácil perder na minha vida. Não, é porque, pra quem não sabe, Santa Terezinha era santa em muita coisa, menos na escrita, né? Porque ela escrevia, olha, uma bagunça. É que ela não era escritora, ela escreveu porque mandaram ela escrever. Mas ela recebe a cura da Nossa Senhora do Sorriso. Uhum. E depois em outra crise de escrúpulos. É porque assim, ó, a cura ali, ela tem a ver com uma cura de confiança de Deus, mas a cura dos escrúpulos mesmo não é na cura da Nossa Senhora do Sorriso. Ela vai acontecer, justamente a crise de escrúpulos, ela vai começar no meio de 85 e ela vai receber a grande conversão dela no Natal de 86, 1 ano e meio depois. Entende? Ah, peraí. Eu lembro. São momentos diferentes. Misturando. Isso, tá misturando. Eu tô misturando as duas cenas. Eu lembro que no Natal eu jurava que o momento, né, na Nossa Senhora do Sorriso aconteceu no Natal. Não. O Senhora do Sorriso é quando ela tá doente, que ela tá doente fisicamente, que não tem a ver com a doença tem a ver com os escrúpulos, aquela doença ali que ela tem em 83, quando ela tem 10 anos de idade, né, e que ela é curada do sorriso, aquilo dali é uma doença que ela tem mesmo, ela cai doente sem o pessoal entender direito o que ela tem, que ela começa a ter alucinação, tremores e dor de cabeça e problemas de erupções na pele, começa a ter de tudo nela, né, e que ela fica basicamente 3 meses, assim, ela dá uma olhadinha, recai, não sei o que, ela fica naquilo, né, E daí a questão da crise dos escrúpulos ela vai começar em 85.
Em 1875, que é quando vai começar essa crise de escrúpulos, né? Que é depois que ela faz a consagração dela à Santíssima Virgem, ela se consagra a Nossa Senhora, depois de receber a primeira comunhão, né? Entre a comunhão e a crisma, ela faz essa consagração à Nossa Senhora, e daí depois, né, quando ela vai fazer uma renovação do batismo, é que daí ela começa a ter essa crise de escrúpulos. Então, assim, né, com isso, daí vai vir essa crise de escrúpulos dela, né? Então, que essa questão dos escrúpulos, né? O que é os escrúpulos? É que uma pessoa escrupulosa, ela tem muita dificuldade em compreender o que é ou não é pecado. E ela começa a entrar numa paranoia de achar que tudo ela está ofendendo a Deus, né? Então, foi o que Ezinha começou a passar. Então, porque quando você começa a ficar assim, o que acontece? É que você acaba não tendo uma intimidade com Deus, de verdade. Achar que Deus vai te punir por tudo, porque tudo é pecado. Então isso atrapalha muito. E é então que Santa Teresinha vai vivenciando até a sua grande conversão, né, que se dá no Natal de 86. Que ela tem a experiência, né, em que ela vê o rosto desfigurado dela no espelho rachado. E então é o momento em que ela compreende que era hora de deixar a infância e que ela tinha crescido, né? Então, assim, então ela percebe que é aquele momento que ela conseguiu a graça da completa conversão dela, né? É o que ela diz, né? Que aquele momento é o momento da grande conversão dela. Então a gente percebe que, assim, ó, Santa Teresinha, às vezes a gente fala de 3 conversões da vida das pessoas, né, na teologia, né? Porque vai vendo pela história dela que ela foi, de certa forma, isso, né? Então, que é a conversão dos sentidos, né? Em que você não precisa, você tem entidade. Depois vem a ideia da conversão do espírito, né? Então, em que então a relação de Deus começa mais e daí vem essa conversão da unidade, em que eu consigo me tornar de fato um com Deus. E Santa Teresinha atinge isso, né? Quando ela estava com 13, quase 14 anos, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa nessa fase. Nesse meio tempo, nessa fase, é quando a Leônia passa aquele tempo com as Clarissas. Isso. Né? Porque ela fica de outubro a dezembro, ali fica quase 2 meses nas Clarissas, e que Teresinha gostava das Clarissas. Assim, também fazendo só um comentário, as Clarissas nessa época eram muito, muito radicais. Era um negócio, assim, pesadíssimo, sabe? Era bem mais... Toda ordem religiosa, congregação religiosa vai ter a sua rigidez e as suas radicalidades, né? Só que as Clarissas, nessa época, uma das regras, que é uma das coisas que incomoda a Santa Teresinha, é porque elas não podiam olhar nos olhos das pessoas. E daí ela encontra a irmã dela não pode olhar pra ela direito, e ela sente que a irmã dela não tá feliz. E daí, a outra irmã mais velha delas, a Maria, né? Ela entra no Carmelo também, em outubro de 86 também, no Carmelo de Lisieux, né? E ela vai tomar daí o hábito em si em março de 87, né? A Maria, como irmã Maria do Sagrado Coração, né? E também daí em 87 que o pai dela realmente tem uma crise de paralisia, um ataque de paralisia, né? Que o pai dela adoece bastante, né? Ele tem uma crise de paralisia, ele começa a adoecer. E também daí vai ser ali, né, em 87, ainda ela com 14 anos, antes de completar os 15 anos, é que ela fala com o pai sobre o desejo de ser carmelita e quer pedir autorização do pai de poder entrar no Carmelo aos 15 anos de idade, né, e que o pai dela atende isso, o desejo dela. E o pai dela, em momento algum, tenta convencê-la do contrário. Ele só, né, questiona basicamente ela se ela realmente estava certa disso, e ela fala que sim, e ele acolhe, né? E daí é justamente nesse período que daí vai ter aquela história que o Pedro se adiantou de contar lá atrás sobre a história do assassino lá, condenado, né? Vai ser depois dela ter já decidido e ter tomado a lei, é que ali vai ser o primeiro filho espiritual dela, que ela vai dizer, né? Então vai ser a primeira pessoa que ela vê, primeira vez que ela reza propriamente pela conversão de alguém, né? Tá aí, eu não sei nada da vida dela. Eu sei tudo, mas eu não sei a ordem. É o que eu disse, você como um bom devoto de Santa Teresinha, você não sabe a ordem cronológica, eu também sou assim.
Assim, E mais ou ainda, menos que eu sei, a ordem cronológica quando ela nasceu e quando ela morreu. O resto é tudo bagunçado da minha memória. e ainda daí nesse período também é que daí a Leônia, né? Ela vai para outra ordem que é a visitação de Caim, né? Porque a Leônia no fim é a única das cinco é, Carmelita. que não é carmelita, Traiu o né? movimento, hein? Mas ela tem o processo de beatificação aberta. Foi aberto em 2015 o processo de Uhum. beatificação dela, né? Porque, bom, daí é outros detalhes, assim, mas ela sofreu alguns abusos que a família dela não sabia, ficou sabendo depois, tudo, ela passou várias coisas, assim, sabe? E ela era muito doente, de todas ela que mais ela era doente, ela vivia adoecendo, a Leone. Mas a Leone entra ali, né? E daí, é, então, o... E daí tem também a disputa com o tio dela, porque o tio dela, é, quando fica sabendo que quer entrar com 15 anos, ele se opõe e fala que da parte dele ele vai fazer de tudo para que ela não entre aos 15 anos, porque isso seria um desserviço tanto para ela quanto para a religião, sabe? Permitirem uma menina de 15 anos entrar, tudo. Mas no fim ele vai rezando e o tio dela acaba mudando, né, e percebendo e acolhendo isso, né? E daí chegamos na parte da peregrinação? Não, daí antes da peregrinação, ela vai justamente falar com o responsável do Carmelo, né, É. sobre o Ah, é. desejo. E que ele disse que não. E daí vai Não, pro antes do bispo. bispo ainda. Não, Não, antes não, do não, bispo mas ainda. não, é que a gente só tá adiantando. Tipo, daí é isso, Isso, você vê é que pro antes do bispo, bispo. e daí é só É que tipo. primeiro ela pede lá, e o responsável, os espíritos carmelitas, diz que não. E daí o pai dela justamente diz, né, que ele promete que então que ele sabe do desejo dela, e que se ela quiser, né, se quiser, eles vão falar com o bispo sobre isso. E daí ela fala que quer. E daí ela vai falar Eu com o lembro bispo. que ele acolhe bem ela, né? Ele Ele não acolhe diz, tudo, mas ele ele não fala fala assim, que. Mas ele também ele diz não. É Ele porque o também diz bispo, eu não. acho que é aquela coisa, ele vê uma vocação real nela, ele não quer matar esse desejo, essa vocação. Assim, minha filha, você tá nova, calma, que esperar mais uns É, aninhos? Só uns pouquinho. todas essas negativas que elas vão ter nunca é no sentido de você não tem vocação. Elas sempre são faladas de que assim, a questão é que é uma coisa muito nova você já entrar com 15 anos, sabe? A questão é essa. Então ela passa com os carmelitas, o próprio bispo, e daí ela vai para a peregrinação. Ela vai fazer a peregrinação com o pai, né? Vão viajar para alguns países ali pela Europa e vão acabar passando pelo Vaticano, né? Daí Não, vai a Celina também, né, a irmã dela. Isso. o brasileiro faz peregrinação Porque até as outras Aparecida, né? três, porque as outras Francês três faz já até são o Vaticano. religiosas, né? Porque as outras três já Ah, são não, religiosas. A pera. Maria Paulina já estão no Carmelo e a Leônia já tá na visitação de Caim, chamada, né? Tu escutou aqui o que o Pedro falou? Que não. Brasileiro vai pra Aparecida do Norte, francês vai pro Vaticano. É, Pô, mano, dá licença, se eu morasse vizinho, se tivesse um negócio no Paraguai, a gente ia, se desse pra ir de carro pro entendeu? Vaticano, a gente ia. A gente ia. Não, pera lá, se desse pra ir É. de carro pro Vaticano, a gente ia. Na época era de Conheci um rapaz que carruagem, ia né? todo ano. Na época era de Que, carruagem, né? Mas tudo bem. exato. Eu conheci um rapaz que ele ia 2 vezes por ano pra Fátima porque ele morava na cidade do lado. E então daí ela vai fazer essa essa viagem, né? E que ela vai para Paris, depois para Roma, né? Veneza, Loreto, né? Ela fala da emoção de entrar na casa de Loreto, na casa de Nossa Senhora, em Loreto, tudo. E daí tem a audiência com o Papa Leão XIII, né? Não, e daí é aí que ela vê, que a gente vê a ousadia da menina. Insolência, né? Não, insolência não, ousadia, não insolência. Ela foi muito respeitosa. Foi Ela foi respeitoso. muito Conta aí, respeitosa. gente. E Conta aí, vocês inteligente. lembram? Vocês lembram com detalhes ou não? Pede audiência com o Papa. Não, é que Eles estão na audiência com o Papa, eles estão né? na audiência com o Papa. Um negócio que rola até hoje, você, dependendo da peregrinação e da sorte que o teu grupo pegar, você consegue fazer o beijo no anel do pescador, né? Então o Papa fica lá e todo mundo passa beijando a mão do Papa e recebe uma bênção. É isso, beleza? E é pra ser isso, jogo rápido.
Beleza? E ela chega a vez dela e ela planeja isso com a irmã dela antes. Adolescente é um negócio. Adolescente é uma fase, né? Ela agarra no Papa aqui e pede, né? Eu não lembro exatamente como ela fala, beleza? Mas então, adaptando, ela, né, pede para que o Papa permita que ela entre no Carmelo aos 15 anos de idade. O Papa deve ter Se ele feito isso. autorizar, ninguém vai se colocar contra, né? E daí ele fala que se for da vontade do bom Deus, ela vai entrar. E ela, tipo, tipo, coloca as mãos dela nos joelhos do Papa, assim, sabe? Tipo, que o Papa tá sentado, porque dela tava ali inclinada na frente dele. Ela coloca, tipo, ela se inclina nele, se tocando nele, né? E até daí os guardas tiram ela, tem que tirar ela depois. Olhando assim, olhando de fora, né? Olhando de fora, que cena histérica. Hoje em dia ela é uma medida de restrição, hein? E daí depois, né, ela retorna a Lisieux e depois ela vai acabar recebendo a notícia, né, de que ela foi aceita, né? Ela dá uma resposta, né? O bispo, né, acaba permitindo que ela entre, né? Então, Mas e ela daí não ela entra com passa. 15. Ela não entra com 15, porque 15 já estava naquele ano, ela vai entrar com 16 anos, né? A Então minha ela. fanfic maravilhosa é que o Papa deve ter, sei lá, não sei se é 1800 e pouco, né? Deve ter ligado com aquele Não. telefone do Grambel, sabe ainda? Era carta. Não, deve ter ligado pro bispo com aquele telefone lá do Grambel. Aquele lá que tinha que usar um copo pra se conversar. Ligou pro bispo. Então, tem uma menina. Ela é bem corajosa aí, né? Essa é minha fanfic, porque o bispo ele muda de opinião, eu lembro. Do nada, sim. Não, ele mandou. Nessa época tinha os garotos de recado, os meninos de recado. O Papa pegou um coroinha e falou assim: vai lá, Lisieux, levar o recado pra mim. Não, fala pro bispo tomar cuidado, que tem uma menina meio doida. E o bispo deve ter olhado, ela foi conversar com o Papa, Ai, Deus que me perdoe, que horror, Pedro. eu vou deixar ela entrar, né? Mas é interessante esse ponto que, tipo, todo mundo via sinal de vocação, né, O nela. sincero, né? O sincero E desejo. eu acho que o mais belo do sinal de vocação que tinha, ela queria. Tá? Ela queria ser caminho. Essa é uma das coisas mais básicas pra vocação. É o querer. É o pontapé pra qualquer vocação. É você querer. O segundo aceitarem. É que nem questão de casamento e namoro. O que precisa pra namorar? Os dois têm que querer. Então, e daí então ela vai entrar, né, no Carmelo, né? Ela vai fazer o postulantado dela, né, de 9 de abril de 88 até 10 de janeiro de 89, trabalhando na rouparia. Né, cuidando das roupas. Nossa, e as irmãs ficam muito irritadas com ela. Eu lembro que tem isso porque é uma menina. E ela era mimada e ela não sabia fazer nada. E as irmãs ficam muito irritadas com ela. Com essa situação. Tem irmã que fica muito irritada. Eu lembro também que tem uma certa, não digo uma perseguição, né? Mas tinham irmãs que não gostavam do fato de ter tido uma exceção pra ela. É uma implicância. E tinha uma implicância muito grande. Uhum. Ficava toda hora ali cutucando ela. E daí aí ela aprofunda a ideia da pequena via. Que é, apesar, né, das adversidades, tu simplesmente entrega tudo pra Deus. Tu vive uma simplicidade, né? Tu entrega, por exemplo... Cada trabalho é uma pedrinha na sua coroa no céu. Por exemplo, uma irmã que implicou com ela. E aquilo ali eu comecei a levar pra minha vida muito sério. Quando eu comecei a ler. Porque eu percebia, ela não vai responder. É o quê? Por exemplo, ela ia lá, cozinhou alguma coisa, minha irmã falava que tava ruim, horrível, ficava xingando um monte. Eu lembro que eu levei muito isso na minha vida de seminário, porque eu li História de uma Alma, talvez 2, 3 meses antes de entrar no seminário. Sabe? Foi muito importante para mim. E daí a Pequena Via é justamente isso. Várias irmãs, né, várias pessoas e várias coisas daí na vida inteira dela tentam atentar contra ela, e ela leva com tranquilidade, calma,
numa ideia de não violência, né? Numa ideia de não usar o mesmo. E usar aquilo ali para alegrar a Deus. Né, para os ouvintes, né, entenderem, até acho que o comentário que o Pedro falou, né, que os Terezinhas, se você for ver por um ponto de vista biográfico, não tem tantas coisas, assim. Então, a própria história de uma alma, quando você lê, até antes do Carmelo tem um pouco mais, assim, algumas questões biográficas que é interessante comentar, mas depois, sobretudo aquilo ali, acho que o que interessa mais são as reflexões que são Terezinhas, lições espirituais que a gente traz, né? Porque, na verdade, em termos gerais, ela tá fazendo a maioria das coisas, ela tá fazendo coisas naturais. Ela tá fazendo os trabalhos dela e depois ela vai sendo. Tem algumas noviças que são designadas para ela, né? Inclusive a Celina, que entra depois da morte do pai, né? Que ela fica para cuidar do pai até o pai falecer e depois ela entra do Carmelo, também dizendo para ela. Mas aí a gente tem algumas reflexões, né, que Santa Teresinha faz e que nos tocam muito, né, que todas elas estão em consonância com essa grande espiritualidade da pequena via, né? Na verdade, pelo que eu entendo, a Bruna até sabe um pouco mais, mas meio que, vamos dizer, não digo desde sempre, talvez, né? Mas desde a reforma feita por Santa Teresa, já era uma coisa não tão explícita, mas era uma coisa que já tinha essa questão da santificação, né? No simples trabalho, né, do convento. Não sei, eu discordo um pouquinho, acho que não tanto assim, sabe? Porque até quando você vê, né, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha essa coisa da grandeza espiritual mesmo, né? Então era uma outra coisa que Santa Teresinha ela vai para um outro caminho, né? Justamente, É que, na verdade, o que eu acho que pro Pedro e as pessoas quando vêm sobre o Carmelo, tá? É que, num geral, e assim, as vidas de clausura são muito similares nisso, é de que, assim, não basta querer gostar de rezar, tu tem que trabalhar muito lá dentro. Você não para um minuto. Inclusive, uma das vezes que eu mais vi uma irmã religiosa ofendida foi quando a mulher falou que ia colocar a filha dela no convento porque a filha dela não gostava de fazer nada. Então, só que Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha, elas são muito contraponto uma à outra. Aham. Até na personalidade. Tirando na brabeza, que as duas eram mulher quase que igual, na minha opinião. Né? Mas elas são bem contrapontos. Mas Mas então uma coisa até que a gente poderia pegar. Como é que cada um conheceu Santa Teresinha? A Bruna fez essa pergunta para mim agorinha também. Como é que será que cada um aqui, então no É, porque podcast, a gente nós três conheceu? aqui somos bem devotos dela, né? tipo, claro, eu já tinha ouvido falar alguma coisa porque, pelo fato da nossa mãe ser devota, mas a minha mãe, né, ela reza, faz muito a novena das rosas, tudo, mas que ela não conhece muito da vida de Santa Teresa em si, né? Mas daí foi justamente quando eu comecei a participar um pouco mais da igreja, eu tava num evento, eu nem lembro exatamente qual era o evento, mas sei que tinha as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, estavam com um stand delas lá, estavam vendendo algumas coisas, e entre as coisas lá, tinha uma edição da História de uma Alma. E a História de uma Alma foi o primeiro livro católico que eu li. Foi o primeiro livro católico que eu li, né? Então, quando eu tava começando a participar mais a sério, de fato, da igreja, e foi ali, sabe? E a partir daquilo dali eu me tornei um devoto de Santa Teresinha, assim, sabe? Então, pra mim eu tenho isso muito forte, né? Que os santos nos escolhem, assim, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito, assim, de Deus mesmo. Eu não tinha, até aquele momento, eu nunca tinha lido nenhum livro católico, não tinha tido muita vontade, mas eu estava começando a conhecer, buscar umas coisas. E daí eu fui lá, falei um pouco com as irmãs, achei interessante, elas falaram ali, e eu comprei o livro, né? Porque gostar de Deus eu sempre gostei. Eu fiquei apaixonado lendo a História de uma Alma, né? Eu lembro que eu terminei de ler, comecei a ler de novo, eu li tipo 2 vezes seguida, né? Primeira vez assim que eu li, porque eu fiquei de tão de tanto que me tocou e ali começou a minha amizade com essa Terezinha. O meu foi bem interessante. Eu trabalhava numa rádio católica, né? Rádio Arca da Aliança, tá? E em Joinville, tá? Só pra fazer propaganda gratuita aqui. Eles E merecem, eles merecem. merece. E o meu chefe, Rogério, ele, tirava uma graninha extra lá vendendo os produtos da Canção Nova. E daí eu tava pronto para entrar pro seminário, eu pensei, eu gostava de ler, né, mas eu lia muito livros técnicos, né? Eu era muito interessado na área exatas e tal. E daí eu comecei a fazer o quê?
Eu cheguei, não, eu tenho que começar a ler mais livros da igreja. Eu já li alguma coisa, li alguma coisinha ou outra, mas bem esporádico. Eu cheguei, não, vou ter que me aprofundar. Daí uma das vezes ele me mostrou a revistinha, eu não sei, cara, que bateu. Daí eu olhei, cara, eu vou comprar essa história de uma alma. E não sabia nem que era uma biografia de uma santa. Não, eu sabia, eu sabia. Mas eu não conhecia nada de Santa Teresinha. Eu jurava que Santa Teresinha era, tipo, lá do ano 1000, sabe? Isso eu já tinha. E daí a minha tentativa de leitura de livros de santos tinha sido totalmente frustrada. Porque eu tinha já tentado ler outros carmelitas, né? Tinha tentado ler Livro da Vida, Teresa da Ávila. Não, começou só com coisas simples, né? As Moradas, o Castelo Interior. Tipo, só livro assim, que não era fácil. Só que eu não tinha essa noção. Cheguei lá, e daí eu pensei, eu vou comprar, vou ter que me forçar a ler. Cara, eu fui lendo. Assim, ó. A gente brinca que Santa Teresinha, ela não era muito escritora, ela é bem bagunçada. Mas quem lê o livro dela é tão gostoso de ler aquele livro, é tão simples, sabe? Que eu acabei me apaixonando realmente pela obra. E pela vida dela também. Porque, inclusive, eu que estava preparando para o seminário, ela tem uma história muito bonita com os seminaristas dela. Tinha meio que, vamos dizer, amadrinhado, não sei qual seria o nome certo, apadrinhado, alguns seminaristas e rezado por eles. E tu, dona Bruna? Então, aí quando eu tava ali com uns 13 anos, eu fiz a formação para ser assessora da infância e adolescência missionária. E nós aprendemos muito sobre os dois grandes padroeiros das missões, né? Que é São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E ela faz o contraponto lindo, que ele foi por tudo que é canto e ela é padroeira das missões sem nunca ter saído do convento, né? Desde que ela entrou, ela nunca fez uma missão assim, nem perto da que a gente dita, né? Como a gente entende por missão, né? Exato. E aí eu fui conhecendo ela por causa da infância missionária. E o engraçado que eu vou contar aqui é que, assim, eu fui me encantando por ela, me apaixonando. Foi por causa dela que eu entrei na pira de que eu queria ser carmelita, tá? E foi muito importante pra minha questão pessoal, espiritual e vocacional, né? E só que eu fiquei, assim, eu lembro que eu falava dela o tempo todo e eu falava um monte pra minha mãe, tá? Aí que tá o ponto. Eu fiquei, tipo, um ano inteiro, basicamente, falando de Santa Teresinha pra minha mãe. Eu não tinha lido ainda o livro, tá? Mas eu sabia, a gente ia lendo muitos trechos da história dela pras crianças, então a gente ia aprendendo muita coisa, junto com as crianças. Aí eu falando pra minha mãe, aí eu comprei a noveninha, a novena das rosas, e daí eu fui explicar pra minha mãe como é que fazia a novena. Aí minha mãe, eu sei. E daí eu fiquei assim, caramba, será que é um negócio assim tão popular que eu, que nunca tinha ouvido falar? Aí que a nossa mãe foi me contar que ela rezava pra Santa Teresinha. E quando a minha mãe tava grávida de mim, né, durante a gestação eu tinha um cisto no cérebro, né? E tinha a chance de eu não nascer, ou nascer com uma sequela muito grave, em estado vegetativo, tudo. E a minha mãe rezou a novena das rosas. E a minha mãe disse que um dia ela tava andando na rua e do nada uma catadora de lixo foi e entregou uma rosa pra ela. E daí eu olhei assim, eu não acredito que eu tô quase 2 anos falando da mulher, só agora que você foi me falar. Eu matá-la. Não, porque a minha vida inteira, essa história da novena nunca havia sido me relatado. Tá? Isso aí eu já tava, tipo, com quase 15 anos na cara, quando ela foi me contar. E outra coisa que foi quando eu descobri Santa Teresinha, o que me fez me identificar com ela, na questão de, essa aqui é uma santa que realmente dá pra eu querer imitar, é porque ela é a caçula mimada. Não isso só, né? Não para nisso. Mas ela era a caçula mimada. E ela conseguiu ser santa. E eu sou a caçula mimada. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu acho que, assim, um pouco dessa encantamento que Santa Teresinha gera em muitas pessoas tem a ver com essa questão de pequena via. Pra gente explicar um pouquinho melhor o que é a pequena via, né? O Pedro, ele falou de um pouquinho, mas acho que, assim, para deixar mais claro mesmo, o que é a pequena via? Porque qual que era a indagação? A indagação de Santa Teresinha era a indagação de muitas pessoas. Afinal, como que eu posso me tornar santo? Né? Uma indagação de um católico, todo católico que se preza, ele se pergunta, mas como que eu posso me tornar santo? E
ela se olhava e talvez como muitos de nós também olham, quando vê para a vida de Santos e falam, nossa, isso é tão extraordinário, eu nunca vou conseguir fazer isso. Né? Eu nunca vou conseguir fazer essas coisas. Eu não vou ser como Xavier, que rodou 300 países fundando o vídeo de pessoas. Eu não vou conseguir ser como o Padre Pio, fez muitos milagres. Eu não vou conseguir, sei lá, ser um papo, eu vou ser uma Santa Teresa d'Ávila. Então, assim, às vezes a gente tem esses exemplos e a gente fica assim, mas eu não vou conseguir isso. E daí o que ela fala, o que ela percebe, né? O que é a ideia da pequena via? Que ela tem por essa intuição, uma intuição espiritual de que ela compreende que o que agrada a Deus, né, o que santifica as almas, não é a grandiosidade dos atos, não é o fato de ser uma coisa grande, imensa, mas a intensidade com que a ação é praticada. E daí que ela fala que um alfinete que é juntado do chão, feito com amor, é um grande ato de santidade, é um grande ato de caridade, né? Porque por mais pequeno que seja, e daí ela fala, porque ela sempre se sentiu incapaz de fazer grandes coisas, em parte por essa coisa, mas em parte até porque ela, por uma certa fragilidade dela, então, por exemplo, ela não conseguia fazer jejuns, mortificações grandes, assim, ela não conseguia, né? Ela fazia algumas vezes, ela não conseguia direito, até pela fragilidade dela, então ela começa isso, né? Então, então de que essa ideia de que uma pequena ação ela pode se converter numa grande declaração de amor a Deus e ao próximo, né? Então é isso que ela começa, né? E que isso ajuda ela a se entregar, né? Fazer da vida dela essa grande oferenda de amor. E que eu acho que isso é o que nos toca e nos inspira, porque a gente fala assim, tá, eu talvez não consigo fazer coisas grandiosas de ver, mas eu consigo ajudar um colega com uma tarefa da escola, sabe? E assim, ó, disso daí, na verdade, é uma leitura até que eu penso até pra filha que eu e a Bruna temos, né, os filhos, é uma leitura, uma vida que a gente pode trazer, porque às vezes até era trabalhado na infância missionária, né? Na infância e adolescência missionária, Santa Terezinha, né? Sim. Pô, é um estilo de vida que uma criança pode seguir. Quer fomentar. A gente tem um episódio, né, da infância missionária, né? Mas colocando, uma das coisas que a gente bate muito na tecla das crianças, e isso é uma frase do bispo fundador, ele que ensinou as primeiras crianças aí, e ele falava isso, que você não precisa fazer um grande esforço. Reza uma Ave Maria por dia. Uma Ave Maria. Uma Ave Maria você consegue. Entende? E assim, claro, depois tu vai aumentando a tua oração, tu vai fazendo coisas, né? Tu vai tentando aumentar. Mas se a única coisa que tu consegue fazer é essa única Ave Maria, às vezes, né? Pode parecer coisa banal, mas pode ser. Eu lembro que quando eu li o livro, me fez pensar muito numa coisa. Quando ela falava, não, e daí, sei lá, eu tava cozinhando e, sei lá, eu simplesmente comecei a temperar a comida com muito amor. Eu parei e pensei, cara, quanta gente ao meu redor que eu nem imagino que possa estar fazendo talvez a pequena via. E daí também nessa intuição dela, né, então dela ser pequena, né, ela se entrega à misericórdia divina, né, ela se entrega à misericórdia, e que ela tem uma outra frase famosa dela que até tem uma música muito boa, né, porque a Comunidade Shalom tem um álbum dedicado só de músicas baseadas nos escritos de Santa Teresinha, né? E uma é do elevador, né? Porque ela fala que o elevador que deve levar-me até o céu são vossos braços, ó Jesus, né? Então, que ela faz essa entrega, né? Então, esse caminho da pequena via é um caminho também de entrega à misericórdia de Deus. Ele se trata de eu perceber que, olha, eu sinto coisas, mas eu vou colocar todo o meu amor nos meus pequenos atos, e no fim, tudo eu me entrego a Deus, né? Porque essa pequena via é toda essa união disso, né? Então, em que eu me entrego inteiramente nas mãos de Deus, em que eu me entrego para Ele, porque eu reconheço que eu não sou capaz de nada, mas com Deus eu sou capaz de tudo. E é isso que ela percebe, né? Isso que leva a maturidade final espiritual dela, né? De ela perceber isso. E esses escritos da misericórdia, que daí depois, bem depois, ela é declarada doutora. É por causa disso. Sim, é por causa desse caminho de espiritualidade, né? Esse caminho de espiritualidade novo, né? E tudo linkado nessa espiritualidade dela. Outra coisa muito forte é sobre o que ela fala da vocação dela, que a vocação dela é o amor, né? Eu lembro dessa cena, desse momento, né?
em que eu lembro que ela era muito devota da época em Joana d'Arc, né? Ainda não era Joana canonizado. d'Arc não era canonizada, nem beatificada, né? Uhum. Ela tinha meio que começado, foi você estava estudando. Posso ter Ah, uma por influência. cartas, né? Ela tinha uma influência, ela não era tão Mas, desconhecida é, assim. Volta um pouquinho, gente, que deu uma travada. Gente, volta um pouquinho que deu uma travada. beleza. Fala de Uhum. novo da Joana Dark ali. Eu lembro que daí no trecho em que ela comenta essa minha vocação ao amor, ela passa o livro inteiro falando já que ela era devota de Joana d'Arc, né? Na época, Joana d'Arc não era santa ainda. Não era canonizada ainda. Então o que acontece? Eu lembro que ela queria ser guerreira, Santa Teresinha. Ela queria ser missionária, ela queria ser isso, aquilo outro. Mas a única coisa que realmente acalmava o coração dela era o amor. Ela queria o amor. A vocação dela, então, era o amor. E isso eu acho que dá uma luz muito grande, né? A qualquer pessoa que tá, talvez, em busca de uma vocação, né? Porque o que ela fala, o que ela percebe é que ela tinha vontade de fazer muita coisa, né? Ela falou que ela tinha vontade de ser missionária, ela tinha vontade de seguir por Cristo, ela tinha vontade de fazer tudo, né? Ela falou que ela tinha até vontade de poder ser padre se assim fosse possível, né? Mas ela sabia que por ser mulher, ela tinha um amor por tudo. E daí ela percebe que ela tinha um desejo por tudo. E ela percebe que todas as coisas, nada no mundo seria feito se não fosse o amor. Então ela percebe, né? Que a vocação dela é o amor, então ela fala, né, eu serei o amor. E é lindíssimo, assim, essas decisões dela, essa questão do ser, né, o amor, as escolhas do nome dela, dos títulos. Isso a gente pode falar também, né, que a gente acabou pulando, né, Exato. essa questão Pois de então, por que José, ser por que menino. ela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face? A gente pode falar do menino Jesus, né, primeiro, né, que é o Vamos. que ela acrescenta o segundo nome depois. Então, do menino Jesus porque na verdade ela queria ser Teresa de Jesus primeiro, né. O desejo dela era isso, era ser Teresa de Jesus, ser Teresa de Jesus. Mas já existia uma Teresa de Jesus no Carmelo, então não ia ter como ser Teresa de Jesus, né? Mas ela também tinha isso de que ela falou que ela queria ser como um brinquedo nas mãos de Jesus. A bolinha, ela fala, uma bolinha que o Jesus, o menino Jesus, ora brinca, ora se diverte, mas que às vezes que se ele quiser deixar de lado, ele deixa, sabe? Ou seja, é uma bolinha que participa da alegria, do interesse de Jesus, mas que está totalmente na disposição, totalmente do controle do menino Jesus, né? Então é por isso que ela escolhe esse primeiro nome, né, de Santa Teresa do Menino Jesus. E daí depois, primeiro quando ela entra, ela é só Teresa do Menino Jesus, só Teresa do Menino Jesus. E a Sagrada Face vem depois que ela já tá no Carmelo, né? É que eu ia comentar, não sei se os ouvintes sabem como que é mais ou menos, tá? O estilo de como, quando tá numa congregação que muda de nome, né? O primeiro nome escolhido, então, né, Teresa, no caso dela, o primeiro nome normalmente tem a ver com algum santo de devoção, né? E o segundo nome, que é o título, é o seu meio de santificação, por onde você acha que vai ser santificado. Né? Por isso a gente vai ver, por exemplo, João da Cruz, Teresa de Jesus, sabe? Vão ter o nome, né? Do Sagrado Coração e do Menino Jesus. Então ela se via, a forma dela ser santificada era se ela fosse do Menino Jesus. E daí vem depois, né, a devoção dela à Sagrada Nice, mas esse título é o nome dela, né? Ela começa, né? Então, a devoção à Sagrada Face do Jesus, o Jesus, então, a face de Jesus, né, ensanguentada, né? Essa face de Jesus ensanguentada. E ela foi muito difundida, sobretudo, na França mesmo. Ela tinha muito forte essa devoção, né, da face de Cristo. Então, com ela encontra na contemplação da face de Jesus uma forma de consolar o Cristo, né? Então ela une esses dois lados, né? Porque ela era a bolinha nas mãos do menino Jesus, que ela usa como quiser, que Deus utiliza-se da vida dela como ele bem desejar, e ela é também aquela que se coloca diante do Cristo crucificado, para o consolar, né? Que sofre, oferece a sua vida em sacrifício. Então, ela se coloca nos dois extremos da vida de Jesus, digamos assim, sabe?
né? Então ela faz isso, então a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Geralmente não se cita isso, né? Fica só no Teresinha do Menino Jesus, mas o nome completo é Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Isso é importante ser lembrado, porque ela tinha uma devoção, e isso é uma devoção que ela tinha, por mais que, né, depois que ela foi acrescentar no nome, mas é uma devoção que ela tinha desde a infância já, Sim, né, sim, a sim, desde a Sagrada infância. Face, né, É, porque porque ela ela chega a fala se que foi. inscrever numa, Isso. ela chega a se inscrever para receber uma imagenzinha, ela se inscreve tipo uma confraria que mandava imagem para as pessoas, ela se inscreve para ganhar. É, que era em Tours, na França, que era um grande centro de divulgação dessa devoção, né, da Sagrada Face de Tours, né, que também tem uma música sensacional da comunidade Shalom, que é Face Adorável, que também é baseado num poema de Teresinha, né, sobre a Sagrada Face, né. Outra coisa que a gente tem que citar também, porque, tipo, a música tem uma música extremamente conhecida, né? Baseada em poesia de Terezinha, né? Que tem tudo a ver com essa questão da minha vida, que é o pequeno verso que ela faz, né? Que é o que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame em minha pequenez, né? E minha pobreza. Em minha pobreza, né? O É que a agrada a confiança Deus, cega, né? é, Daí é muito lindinho esse e a versinho. esperança da misericórdia. Isso. É a esperança cega, né, e a esperança da misericórdia divina. É porque a música ela adapta um pouquinho, né? Ela fala a Deus É, assim. na O música que adaptada, né? o que ela fala mesmo é o que agrada a Deus é o amor o que agrada a Deus é a minha pequenez e minha pobreza e a esperança da misericórdia divina, né? Mas Uhum. a esperança cega, né? Essa misericórdia, né? Mas que Eles adaptam, mas não muda o ele, sentido. essa frase ela traduz um pouco essa questão da pequena via, né, que a gente fala justamente, né? Esse amor à pequeneza, à pobreza e à esperança na misericórdia divina. Bom, e Santa Teresinha, então, ela vai tendo várias essas coisas, né? E esse amor passa, por exemplo, por ela muitas vezes escolher trabalhar com as irmãs que ninguém queria trabalhar, né? Tinha uma irmã que ninguém suportava trabalhar no Carmelo, e Santa Teresinha decide trabalhar com essa irmã, para poder santificar, né? Então ela tem muito. Isso é pequena via também, né? De às vezes assim, de às vezes a gente pensar assim, de às vezes a gente está num local onde alguém é excluído e eu não ser aquele que vou excluir, né? Mesmo que a pessoa também me incomode, mas eu vou me colocar ali, porque ninguém merece ser excluído, né? É um exemplo, né, dessa pequena via, né, Santa Teresinha, que é uma coisa que está ao alcance de todos. É justamente isso que é a beleza da lei, porque são todos você olhar, você pode transformar tudo que você já faz no seu dia a dia, mas você fazer com amor e transformar pequenos atos. Você não simplesmente necessariamente precisa mudar totalmente a sua vida, mas mudar pequenas atitudes da sua vida. Lavar uma louça em casa sem ninguém pedir, né? Eu ia falar Varrer, isso. varrer, sabe? Né? Limpar um banheiro, né? Então, pequenas coisas, né? Pequenas coisas. De fazer isso com amor, esses pequenos atos, né? E a gente pode falar um pouquinho de por que afinal as rosas, por que a novena das rosas, por que as rosas são associadas a Santa Teresinha também, né? A gente tem que falar disso. Ela era apaixonada por rosas. Começa por aí. Ela era apaixonada por rosas. E uma das, vou colocar assim, tristezas, porque assim, quando a gente faz uma escolha de vida, seja para o casamento, seja uma vida religiosa, nós vamos perder algumas coisas, né? Então não vamos dizer que é tudo só alegria as decisões que a gente toma, né? E uma das tristezas, por exemplo, de ter entrado no convento é que ela não iria conseguir ver rosas com tanta facilidade. Mas, né, o que acontecia é que, em meio a momentos em que ela precisava de um sinal de Deus, em que ela é um meio de consolação de Deus, Deus dava de alguma forma de aparecer em rosas no convento para ela, de alguma forma, né, e que isso era um grande sinal de consolação para ela. E então assim, e daí com isso, né, isso associado, né, isso que acontecia já com a vida dela, associado ao que ela fala um pouco antes dela morrer, que ela fala que vai fazer chover uma chuva de rosas, né, no É que mundo. ela não vai passar o Então, céu.
Ela não vai passar o céu dela simplesmente olhando para a glória divina. Ela vai olhar para quem estiver na terra. Tem algo Isso. nesse sentido que Então, ela fala. e daí, né, que ela falou que faria cair uma chuva de rosas sobre o mundo. E daí, Uhum. isso que daí a devoção, né, e muitas pessoas têm esse testemunho de fazer a novena das rosas e receber uma rosa como um sinal, né, Uhum. daquela promessa, né. E em Santa Teresinha tem outras passagens, assim, que tem a ver com esse jeito singular dela se relacionar com Deus, né? Porque tinha o fato de, por exemplo, também que ela muitas vezes ela dormia rezando o terço. Ela dormia no colo de Maria. Ela Mas dormia ela no colo de falava, Nossa mas ela tinha um Senhora. amor tão grande, ela falou que ela sabia que Nossa Senhora tinha mal que ela dormia no colo de Nossa Senhora, né? E né? Então, assim, a gente pode comentar um pouco, né, sobre a vida dela. Então, ela adoece, né, com tuberculose, né? Então, ela passa basicamente o último ano da vida dela de cama, né? Em que ela passa, né, também esses últimos anos de vida numa noite escura, né? Bem profunda, em que ela não sente nada, né? Então, essa noite escura da alma, ou seja, em que existe afastamento de Deus, em que o que sobra é somente a fé mesmo, né? Em que é tirado tudo e que vem as dúvidas e Sim. que no finalzinho da vida dela ela vai, né, nas últimas semanas ela vai ser, vai então, Deus vai tirar ela da noite escura, né? Mas ela passa por isso, né? E justamente ela vai escrever a História de uma Alma porque a superiora dela, que era a Madre Inês de Jesus, que ou seja, que era a irmã Paulina, a Paulina, a irmã dela, que ela Uhum. tinha escolhido com segunda mãe nessa época, era a superiora do convento, fala para ela escrever, né? Ela fala que ela escreve por obediência, né? Inclusive, aí a questão de bastidores. A madre é influenciada pela outra irmã delas, que eu esqueci qual que é o nome daí quando ela vira religiosa, mas que seria a irmã mais velha delas mesmo, né? É a Ela que Maria, que é comenta. Maria do Sagrado Coração. Isso. Ah, ela continua como Maria, beleza. É a Maria do Sagrado Coração. Ela fala com a madre de que Terezinha deveria escrever algo, deveria escrever a sua doutrina, porque e as Isso. suas memórias, porque elas já viam ali, tipo, que era. Havia algo de diferente, né? Uhum. Então ela escreve, então ela acaba fazendo, né, a, a Páscoa dela em 30 de setembro, né? E 30 Uhum. de setembro, à noite, né? E ela acaba. Depois ela passa 2 dias agonizando, né? Ela recebe a unção dos enfermos ali em julho ainda, a última comunhão em 19 de agosto, e ela fica até 30 de setembro. Só 30 de setembro ela vai falecer e passa uma agonia muito forte nos últimos 2 dias, né? E, e então ela morre dia de setembro, né? Um pouco porque tinha São Jerônimo também dia 30 de setembro, o dia dela acaba ficando pro dia 1º o dia de celebração dela, né? Um ano depois da morte dela já é publicada na História de uma Alma e que começa a Uhum. fazer um sucesso imenso, assim, né? É uma leitura que eu recomendo qualquer católico fazer, tá? Eu não vou falar qualquer católica assim, ó, se você não tem hábito de leitura, eu não vou indicar você começar a ler, né, Não, sei, logo, sei. né, a História de uma Alma. Mas conhecer a história dela por outros meios, se você já tem uma leitura e quiser ler, leia, gente, é muito bom. Cara, então, assim, é um pouco disso, assim, né? A gente falou um pouco da vida dela, comentamos algumas coisas, né? Terezinha, ela tem uma riqueza muito grande, assim, né? Dessas reflexões delas, né? Os escritos dela não são... a biografia dela não é bem uma biografia do sentido estrito, ela não faz um tratado de teologia, são reflexões espirituais. É como se E de fosse um alguém diário. que e de alguém que tinha uma profundidade, mas de alguém que não era uma pessoa um intelectual, né? Não era uma intelectual, não era uma pessoa assim. Talvez por isso que também facilita em certos pontos ler, porque você conversa com alguém ali, né? Esse dia. Então vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, qual a sua dica cultural? Antes da minha dica, eu só queria
falar rapidinho. Esse episódio, só queria fazer uma dedicação a uma ouvinte nova nossa, a Johanna, tá? Porque o que é importante? A Johanna, ela é uma amiga minha de muito tempo já. Ela já sabia que eu tinha um podcast e ela esqueceu o nome do podcast. E ela, por um acidente, esses dias entrou no Spotify. Ela tava procurando milhas diárias, daí ela foi pesquisar se tinha algum podcast católico. E daí ela viu Café Católico. Aí ela começou a escutar o último episódio, que foi do Ministério Quebra Galho. Aí ela escutou José. Aí ela escutou Bruna. Aí veio o Pedro, assim, não é possível. Um abraço no Spotify também. Um abraço. Né? Então a Johanna aí tá escutando e eu queria dedicar esse episódio pra ela porque ela está descobrindo mais sobre Santa Terezinha agora. Então eu queria deixar esse, né? Um seja bem-vindo pra Johanna. E minha dica cultural é uma cantora bem pouco conhecida na Igreja Católica, tá? A Kênia, é com K e 2 N's, tá? A Kênia, e eu queria deixar a música Primavera, que é um pouquinho inspirado na Santa Terezinha e na questão do jardim, das diferenças das flores. Reza a lenda que ela cantou na primeira missa da Igreja Católica. Vai lá, Pedro. Qual é a sua dica cultural? Pedro. A dica cultural é um livro do Scott Hahn, Razões para Crer, um livro muito bom, maravilhoso aí, para todos os que desejam e ter um ardor apologeta, né? Porque não é aquele apologeta maluco que só quer sair conquistando Jerusalém, mas ao mesmo tempo ter um cuidado pela fé, né? Quer ter um pezinho mais de teologia, assim, um pouquinho, mas o Scott Hahn é um bom começo. Tá. E eu vou dar 2 dicas relacionadas com Santa Terezinha Dieta. É um livro que é o Ensinamentos de Santa Terezinha. Foi um padre que ele organizou meditações sobre a Pequena Via. Então, ele organizou de forma temática, a partir dos manuscritos, tudo, várias meditações, né, esses ensinamentos de Terezinha sobre vários temas. Então, com frases dela, que foi nesses lugares, né? Então, você tem aqui, tipo, que ela fala sobre abandono, alegria, amor, é quase como um dicionário, assim, né? Teresiano, digamos assim, né? E é muito interessante, assim, para ter algumas pequenas meditações, assim, né? E às vezes é interessante até para quem às vezes prepara uma formação, pregação, às vezes você quer pegar uma coisinha em Terezinha sobre alguns temas tem aqui, né? E outra coisa, eu citei meio por cima, mas fica bem claro, tem um álbum da comunidade Shalom sobre Santa Terezinha, né? Com todas as músicas de Santa... que é muito bom, assim, tem músicas maravilhosas. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E quem quiser, entre no nosso grupo no Telegram, que tem o link na bio ali do Instagram também. E vão nos contando aí se vocês já conheciam Santa Terezinha, se vocês têm algum outro santo de devoção que vocês gostariam de conhecer, né? Então, e se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, manda aí também, tá bom? Exato. Então é isso. Tá? Tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Não é uma qualidade cultural tão boa, né? Não é tão bom cinematograficamente falando, mas tem um filme sobre Santa Terezinha também. Nem recomendo, não. Mas eu não citei de propósito. Olha, eu conheço gente que gosta muito ruim. Eu acho o filme muito ruim. Mas tá bom. Fica aí, gente. Quiser assistir dica cultural. Não assistam. Não assistam Santa Terezinha. Não, mas então talvez alguém ia falar que a gente não comentou, então. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.